Sim, estamos ouvindo. Ô, boa noite, estamos sim, tá saindo bem o som. Pronto. Aqueles que não me conhecem, eu Elias Ward, do suporte técnico do Magazine PR, tá? E sou quem acompanha vocês nas estações, ok? Sou também instrutor de mecânica automotivo, de scan automotivo, e tenho aí 30 anos de experiência, tá? E aí a gente faz parte aí desse quadro da Timor para dar suporte a vocês, tá? Pessoal, vamos aguardar mais 5 minutinhos que estão entrando pessoal aqui agora, eu tô admitindo, tá? Quando a gente começar a slide, não tem interromper, tá bom? Pessoal, vamos lá. Tá entrando aqui já, à medida que eles for entrando, eu vou limitando o restante do pessoal, tá bom? Como evitar desperdício de gasolina de forma simples, eficaz, né? Pessoal, para você ter ideia, 35% do combustível a gente desperdiça apenas por não calibrar um pneu, apenas por não dirigir de forma defensiva e econômica, né? Suave, né? Então, algumas revisões, filtro de ar, filtro de combustível, a gente deixa de fazer essa manutenção, são componentes muito baratos, são peças muito baratas, e acaba aí onerando os valores aí, né, do combustível, tá? Combustível hoje está muito caro, né? A gente tá vendo que a cara está subindo mais e a gente precisa de algo que nos dê eficiência energética sem um custo muito alto, né? E a Timor, há 12 anos atrás, já lançava o Max IPR, né? Ou seja, para melhorar a eficiência energética sem mexer na originalidade do veículo, tá? Ou seja, isso contempla todos os veículos que estão em circulação, ok? Bom, vamos ver aqui. Fazer isso faz o veículo gastar mais combustível, tá? Pneus calibrados, alinhados, velas com defeito, cabo de ruim, salão com defeito, de péssima qualidade, bateria com problema, né? Até o rádio, né? Com aquelas boquinhas de som ali, ele consegue aí fazer com que você gaste mais combustível. Por quê? Utilizou o rádio, vai precisar de mais carga, principalmente agora que os veículos são pilotados, ou seja, tem um alternador pilotado. Quanto mais ele precisa, mais o alternador vai puxar. Quanto mais o fazer ele para tirar o alternador de combustível, né? E reduzir o consumo de combustível em até 40%, adota as seguintes práticas. Pessoal, separei aqui alguma coisa, algumas atitudes, alguns procedimentos que você pode fazer para que você não gaste tanto combustível, tá? Você já vai economizando antes de instalar o Max IPR. Depois de instalar o Max IPR, você vai ter outra economia que é do aparelho, tá? Para dirigir de forma mais econômica e reduzir o consumo de combustível em até 40%, adota as seguintes práticas: suavidade ao volante, acelere gradualmente, evite pisar fundo ao sair do semáforo, aceleração suave exige menos esforço do motor, consequentemente, menos gasto de combustível, né? Evite frenagens bruscas, antecipe as paradas, ao ver o sinal vermelho ou trânsito à frente, tira o pé do acelerador e deixe o carro desacelerar sozinho, usando o freio motor, evitando paradas totais desnecessárias. Controle de marchas e velocidade. Troca as marchas no tempo certo. Em carros manuais, não estique demais as marchas. Troque antes do motor atinja altas rotações. Velocidade constante, manter-se entre 40 e 70 km por hora em marchas altas é a faixa mais econômica na estrada. Use o piloto automático se o carro tiver, se disponível, tá?
Não use ponto morto de forma alguma, tá? Ao contrário do mito, descer ladeira em ponto morto, na famosa banguela, consome mais combustível e com- em carros com injeção eletrônica e compromete também a segurança, né? O correto é descer engatado sem acelerar. Manutenção e aerodinâmica, calibragem dos pneus, né? Pneu murcho aumenta o atrito e o esforço do motor. Manter a pressão recomendada pelo fabricante. E janelas fechadas na estrada, acima de 80 km por hora, os vidros abertos aumenta a resistência do ar, ou seja, consegue segurar ali o carro, né? Nesse caso, é mais econômico usar o ar-condicionado e fechar os vidros, tá? Revisão em dia, filtro de ar sujo, velas desgastadas, o óleo vencido pode aumentar o consumo em até 25%. Gestão de carga, né? Evite cargas desnecessárias, né? Aquela, aquele saco que a gente coloca no fundo do carro, aquele saco de cimento, e aí deixa lá subindo e descendo com o carro, isso vai fazer você gastar de 1 a 2% a mais de combustível, só nessa atitude. Então, aí são as práticas que a gente deve fazer para que a gente consiga aí a não gastar a gasolina, tá? Evitar o gasto de gasolina, ok? Mas também, após fazer todos essas recomendações, é, além todos esses cuidados com o seu veículo. Para diminuir o consumo, existe um aparelho que faz você economizar combustível, economizar até 30% de combustível, que é o Max EPR da Timol. Ou seja, um aparelho, né, que reduz aí, melhora a eficiência energética do seu veículo, tá? Dispositivo de economia de combustível fabricado e comercializado pela empresa Timol. Ele se enquadra na categoria de combustível no motor do seu veículo, tá? Ou seja, ele melhora a queima do combustível no motor do seu veículo, evitando aí uma carga muito grande de carbonização, tá? O MaxiPer oferece três grandes benefícios: máxima economia, potência e máxima redução de gás, ou seja, além de economizar combustível, aumenta a potência e torque e é ecologicamente correto, tá? Quando a gente adquire o Max EPR, a gente recebe o ionizador e o jateador, tá? A parte principal é o ionizador. O jateador serve para auxiliar, pega o ionizador, ok? Ionizador e jateador, eles trabalham em conjunto para alterar a estrutura do combustível antes que ele chegue aos bicos injetores e à câmara de combustão, promovendo uma queima eficiente. O ionizador é o componente principal que promove os benefícios e é instalado na frota dos bicos do motor, na mangueira da linha de combustível. O jateador é o segundo componente do sistema e é instalado na flauta do motor ou na saída do tanque de combustível após o filtro. O jateador tem um papel complementar de estabelecer a pressão dentro da flauta dos bicos injetores, tá? Pessoal, quem fabrica o Max EPR? Vamos lá, né? A Timor é quem fabrica o Max EPR, essa é a sede em Uberlândia, Minas Gerais, onde se fabrica e distribui o Max EPR para todo o Brasil, tá? A Timor é uma empresa consolidada com mais de 20 anos de experiência no mercado, com uma presença forte e em constante expansão. Atuamos em todo o Brasil e em mais de 20 países. Contamos com centenas de consultores espalhados por todo o território nacional, prontos para oferecer o melhor atendimento. Nossa equipe é composta por mais de 180 mecânicos, credenciados e rigorosamente treinados pela Timol, garantindo a instalação correta e segura dos nossos dispositivos, tá? Pessoal, o Magazine PR tem três grandes benefícios, correto? Economia, potência e ecologicamente correto, ou seja, ele evita a carbonização, tá? Ou seja, ele faz uma limpeza gradativamente dentro do sistema, e isso comprovado, tá? A carbonização é um fato conhecido na engenharia automotiva. Todos os veículos sofrem com a carbonização, tá? Todos, sem exceção. Os motores mais antigos já apresentam um acúmulo significativo de depósito de carbono. Os veículos mais novos, com tecnologia de injeção mais sensível, estão sujeitos à carbonização desde o primeiro quilômetro rodado, tá?
Essa carbonização progressiva compromete a potência, aumenta o consumo de combustível e diminui a vida útil do seu motor. Tá? Então a gente vai ver aqui agora, ó, válvula do coletor de emissão totalmente carbonizada, tá? O motor do ciclo Otto, ele tem esse defeito, ele carboniza bastante, tá? É tanto que todo combustível que cai na câmara de combustão, só 30% serve para gerar força motora, 70% é desperdiçado, tá? Esse desperdício transforma em carvão, em carbonização, tá? Vantagem do MaxEPR, do nosso aparelho, tá? O nosso dispositivo foi projetado para combater esse problema de forma eficaz e contínua. Primeiro, a ação preventiva. Ele impede o processo de formação de novos depósitos de carbono, mantendo o motor mais limpo e eficiente desde o início da instalação. Segundo, ação de limpeza. Em motores já carbonizados, ele atua ativamente, promovendo a limpeza dos depósitos existentes ao longo do tempo de uso. Por isso, você garante a performance original do seu motor, reduz o custo com manutenção e prolonga a vida útil do seu veículo, tá? Isso aí é uma válvula de um veículo que usou MaxiPR há 6 anos, tá? Veja aí como está limpo. Agora veja aqui, ó, da- naturalmente normal, né? Uso normal. Esse é o uso normal e esse aqui é o veículo que usa o MaxiPR e o cliente nos mandou o depoimento, né? Ele fez um depoimento tanto dele quanto do cliente, do mecânico. Esse MaxiPR foi instalado no motor AP do Amparati 1.8, tá? Norte, tanto moro na cidade, moro no Paraná, sou proprietário da motor 1.8, motor AP 1.8, e eu instalei o MaxiPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8/2023, eu, nós tivemos a questão que não há nenhum tipo de carbonização, nem uma gota de carbonização no motor, provando que Max, ele evita a carbonização no motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, que a carbonização é característica de que há uma queima incompleta com combustível. Como ele coloca queima completa do combustível, então não há carbonização, ok? Esse vídeo, pelo que nós estamos mostrando, para o benefício do PR, que foi o que mandou para esse cliente da Paraty, montou o carro deles, olha, aqui tá como que eu nunca vi o válvula limpa como estou no seu veículo. Geralmente a gente faz em perigo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Obrigado, seu João. Obrigado, Fernanda.
Vamos continuar de onde a gente parou. Tô ouvindo, sim. Tá vendo meu vídeo? Agora sim. Olha como está aqui, pessoal. Isso é o Max EPR, tá? Isso é comprovação, isso aí é fato, né? Isso aconteceu, né? O cliente nos mandou o que aconteceu, isso é fato, não é um trabalho feito em laboratório. Isso é o cliente no uso do dia a dia, tá? Aqui mais um veículo também, né? Nesse caso um Gol MI, com 2 anos usando o Max EPR, já sentiu os efeitos também aí da carbonização. Veja aí. الميكس ولا كده وصل المياه. Pessoal, veja bem, fazer um serviço de limpeza como esse, né, é um custo muito alto, né, extremamente alto, em que é instalado, ele atua descarbonizando de maneira progressiva e constante, de forma natural, confirmando o que a gente viu aí nos depoimentos anteriores. Ou seja, para que eu faça uma limpeza dessas, né, eu teria que desmontar tudo aquilo ali para ter acesso a, ao duto do cabeçote, né, da válvula de emissão para que eu faça essa limpeza. Isso teria que desmontar para fazer isso. Ou seja, o Max IPR já faz de forma natural, tá? Ativou ontem de lançar o Max IPR na cidade de São Paulo, na empresa Mascar, né, aonde teve esse laudo, confirmando o aumento de potência e torque do Max IPR. E um depoimento de aumento de potência e torque depois de instalação do Max IPR em um Celta mandado pelo cliente. Ou seja, ele não ficou satisfeito só com o teste em laboratório. A gente quer que esse resultado apareça nas ruas, apareça para o cliente, ok? Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para vocês. Esse Celta 1.0 2012. Eu vou É. Olá, eu vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida como Calmon, muito conhecida, é bem íngreme,
Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu tô saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Quando ele fica com essa luzinha laranja, é porque ele está ligado. Azul ele desliga e laranja ele fica ligado. Então, tô com o Celta 1.0 no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó. Como se conhecida em Maceió como ladeira Calmon. E ela é bem íngreme. Você vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso da terceira marcha. Subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum. Está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. Como é carro 1000, normalmente, você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Está subindo normal. Estou aliviando o pé, ó, aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele vai estar subindo, não está pedindo para reduzir marcha, normal. Ó. E no ar-condicionado, normal, tranquilo, a terceira e termina de subir a ladeira. Isso é o Max PR, motor 1.0, o Celta 1.0, no ar-condicionado com o Max CPR. Vocês veem o desempenho do carro com a potência do Max CPR. Beleza? Um abraço. Eu sou consumidor do Max CPR e tenho muita satisfação de ter no meu carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. O Max EPR foi lançado em 2014. Desde então, vem sendo feito vários testes, tanque alternativo em vários percursos, dinamômetro, monômetro, multímetro, significativos importantes. Veja abaixo alguns testes feitos por 10 anos de vários percursos de combustível utilizando nação e frequentemente para combustível. O que é que ele. Qual o segredo do Max GPR? O Max GPR ele promove a ionização do combustível. Hoje está terrível. A gente vence. Pessoal, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Aí, professor, essa internet hoje está bem estável, viu? Pessoal, está vendo a imagem aí? A imagem do Max GPR, melhor dizendo. Não. A internet hoje não está ajudando.
Tá melhor agora? Melhorou? Sim, professor, estão vendo o slide. Pronto, vamos lá. O MaxPR promove a ionização do combustível antes da queima por aplicar o mesmo campo magnético potente, tá? Se nós olharmos do lado esquerdo, o combustível ele só tem oxigênio por fora. Por dentro, ele não tem oxigênio, tá? Ou seja, vai queimar é, o combustível que está por fora, fica queimar o oxigênio. E o que tem de carbono, por isso que velhíssimo estivesse, nós no meio do combustível, nós tínhamos oxigênio lateral por fora do combustível, tá? Ou seja, a estequiometria é a proporção correta entre combustível e oxigênio, tá? Então, essa é a função do CPR, né? Oxigenar, digamos assim, o combustível, ok? Pessoa que mais um depoimento, tá? Para depois que instalar o veículo, o proprietário mandar foto ou vídeo de como se comportou o veículo depois da instalação do Max IPR. E esse foi o resultado. Aí, seu Noel, olha o quanto o carro está fazendo agora. Está na casa dos seus 13, 14. Está fazendo 17. Estou 80 quilômetros aqui na BR. Brincadeira? Melhorou bastante, viu? Bem que o senhor falou. O torque também. A potência aumentou também. A gente vê que foi para 17 e ele relata que aumentou a potência e o torque, né? Teste do vasilhame, né? Geralmente, quando a gente faz a instalação do Max EPR, a gente faz o teste do vasilhame, né? Com o Max EPR, essa é a quantidade. Seu Max EPR, essa é a quantidade. Qual você prefere? Se você olhar esse combustível aqui, ele está muito mais claro do que esse. É o mesmo combustível, saindo do mesmo tanque. Porém, esse sofreu aí a ionização do Max EPR. E aí, tá vendo aqui a mistura com oxigênio, ok? Esse é um depoimento, né? A gente já viu no começo, mas teve gente que não viu. São 10 anos usando Max IPR e a satisfação do cliente sem nunca ter dado manutenção no aparelho, tá? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior. Eu moro aqui em Garanhuns, no interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta 2001, modelo GL, a gasolina, 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timol. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timol lançou esse produto no mercado, tá certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, meu carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, tá certo? É impressionante. Como a Timbol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais. E é justamente o que a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente em 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquilo. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui, tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter feito a troca de óleo com um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com um aspecto normal.
E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro, hoje, ele está com praticamente 312 mil quilômetros. Ó. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados, tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ó, tá aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca dei manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado. Tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador. Ele é ligado direto na flauta do veículo. Certo? E o novo dele ele já vem com jateador. A Timol depois foi que lançou portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo, instale, que os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado, então. Pessoal, a gente viu aí, né? Depoimento de um cliente super satisfeito que usou o Max EPR 10 anos, tá? Como eu falei, isso é fato, né? A gente tá vendo aí os acontecimentos, tá? É fundamental ressaltar a natureza do nosso aparelho. Ele foi desenvolvido para não alterar a originalidade ou a estrutura mecânica. A maior tranquilidade é a manutenção da garantia de fábrica, tá? A gente vê aqui o Max EPR tá, tá totalmente original, né? Sem Em resumo, sobre o Max EPR da Timol. Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência e o torque do veículo, ajuda a proteger o motor e catalisador de gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda na conservação do óleo lubrificante, reduzindo a contaminação pelo combustível no óleo do motor, não altera a originalidade do veículo, tá? Proteção reforçada contra combustível ruim, pois ajuda a proteger o motor catalisador de combustível de má qualidade, melhora o funcionamento geral do motor, diminui a carbonização dentro da câmara de combustão, maior conservação de válvulas e velas de ignição, um ano de garantia, vida útil mais de 5 anos, suporte técnico especializado em injeção eletrônica, mais de 30 anos de experiência, a maior referência em economia de combustível do país, tá? Esse é o suporte sistema todo, consumidores, né, que é especializado em injeção eletrônica, tudo, pessoal, a nossa, ela realiza live todas as semanas, né, para acompanhar tudo detalhado. Incluindo clientes, somos a única empresa dos que conhecem a gente, só faz isso atual, tá? Hoje foi dobrando. Hoje pela manhã, amanhã e teve às 9h30 da noite, tá?
Ai, professor, não está saindo áudio. Pronto, tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Vamos lá. Quem vai apresentar o Max CPR da Timol, tá? A gente vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui nós temos todos os recipientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida seu Max CPR com o Max CPR. Ok? Então vamos lá. Seu Max CPR vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Abaixa um pouquinho isso. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Lá. Conta até 3? Pronto, tá aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max CPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max CPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando você tiver. Pronto. Está aqui, pessoal. Ó. Está aqui a quantidade, tá? De um. E está aqui a quantidade de outro. Quem fala que o MaxPR não funciona, está aqui a prova. Mecânica Leso Osto. Para demonstração ao vivo no carro do cliente, ok? Mais informação aí no nosso canal do YouTube ou no Instagram. Compatibilidade do Max EPR. O Max EPR foi desenvolvido para oferecer máxima eficiência em uma ampla gama de veículos, tá? Confira a especificação de compatibilidade do seu veículo para a instalação do dispositivo logo abaixo. Ou seja, quais são os carros que pegam o Max EPR? Vamos lá. Com injeção eletrônica, tá? Carburado não pega. Combustível, usar gasolina ou carro flex usando gasolina, tá? Porque nós temos duas situações, né? O carro que é só gasolina, você pode usar o Max EPR. E o carro que é flex, mas você pode usar ele na gasolina, que também tem bom aproveitamento com o Max EPR. A cilindrada é de 1.0 até 2.0 e veículos mais antigos sem turbina, tá? Com exceção turbo Chevrolet Tracker, né? T-Cross, mesmo sendo turbo 1.0 e 1.3, está pegando o Max EPR da Timol, ok? Obrigado a todos pela sua atenção e paciência com essa internet minha, tá? Pessoal, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Tá bem aqui meu áudio para a gente ver. Vou interromper aqui também o slide. Pode ficar, pode ficar à vontade, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode perguntar, Stênio. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite. Eu tenho um Ford Fiesta hatch, já até falei com o senhor por mensagem de texto. Sou da cidade de É, Niterói. Quem falou comigo foi a Amélia. Meu carro está marcando no computador de bordo um- um- uma quilometragem e no odômetro tá dando outra. Tá dando 6 quilômetros por litro no odômetro. certo. É, já troquei as válvulas, já troquei é, os cabos de vela, as velas, enfim. É, como essa peça, esse Max EPR me ajudaria? Porque eu tô meio que num mato sem cachorro, entende? Eu gostaria de saber como, Esse, por isso que eu. vou desligar um pouco a minha câmera aqui, Stênio, para ficar melhor com a internet, tá bem? Tá dando para me ouvir? Tá bom, Você tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Vamos lá.
Eu acredito que as válvulas não fosse necessário trocar as válvulas, tá? Mesmo porque isso pode ser um teste de pressão de cilindro, como no ombro, você já vê lá se a pressão está dentro do padrão, certo? É uma coisa desnecessária, arrancar o cabeçote para trocar a válvula sem necessidade. Ou, a não ser que tem outra coisa, tá impedindo essa economia. Seu carro está fazendo 6 quilômetros o dedo quando você passa o dedo, já notou isso? Quando eu faço a marcação, quando a gente quando zera a quilometragem, quando o meu carro ele tem aquele zero a quilometragem quando eu abasteço. Amanhã vai ser o dia de eu abastecer. Então eu vou zerar de novo. Então, no computador de bordo tá dando 7,8, mas no e é um carro 1,0. E no velocímetro, por assim dizer, no velocímetro, no odômetro, como se chama, não sei o termo, tá dando 6 quilômetros por litro. No odômetro, você pegou e encheu o tanque, não é isso? E deu uma volta Isso com ele, aí, depois você vamos. completou e viu quando o combustível pegou, não é isso? Foi Exato. assim? Aí deu 6 quilômetros por Pronto, litro. vamos lá. Exatamente. Olha, veja bem, veja bem. O carro, ele conversa com a gente. Tá cortando. É, é, Tá cortando. ele conversa. Você tem que entender os sinais. Você já faz isso só no equipamento, passou o dedo e viu que você explodiu o dedo. Eu não entendi que ficou picotando. Tá me ouvindo, Stênio? Agora tô. No escapamento. Se no escapamento, já passou o dedo no escapamento, e está sujando muito dedo Não, de carvão, não. pronto. É fazer esse teste, Tá mandar a cortando, foto já para tá mim para cortando. fazer uma análise. Tá, vou tirar uma foto pro senhor e vou mandar análise. Se eu fazer análise. Ele tem algum barulho no motor? Tem. Pronto, pronto. Ele vai aí dar uma economia de no mínimo 30%. Agora a gente vai ter que fazer uns procedimentos, certo? Com a foto, amanhã eu já te falo qual é o procedimento que você vai fazer, tá bem? Tá bom. Eu ligo pro senhor amanhã. Pode ser, por favor? Pode sim, pode ficar à vontade. Tem tempo ruim com a Tá gente bom. não. Quem gosta de trabalhar sou eu. Tá bom. Valeu. Qual o melhor horário para ligar pro senhor? A hora que você quiser. Tá bom. Na hora que você tiver seu tempo, pode ligar que eu Obrigado. vou estar aqui pronto para atender. Valeu, Stênio. Um abraço. Outro. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, alguma pergunta? Fernanda, tá vendo alguma pergunta aqui no chat? Tentando abrir aqui, minha internet tá Não, ruim. professor, somente gratidão, parabéns pela perseverança. Coisa boa, E né? o Tá bom. mais, a internet, como sempre, né? Hoje ela me castigou. Hoje é porque eu andei muito, né, fiz a primeira live lá em Aracaju, né, daqui a 250 quilômetros, às 7 da manhã. E aí, quando foi meio-dia, saí de lá, vim para cá e aqui já estou aqui já na minha cidade, a 250 quilômetros fazendo a live da noite. Então, a vida é essa. E amanhã tá tudo aqui esperando por mim aqui, já estou aqui fazendo aqui
a agenda da manhã, que o sistema é bruto para quem é mole, né, seu João? Pessoal, obrigado aí pelo É apoio de sempre. verdade. Obrigado aí pelo apoio de sempre, tá? Tamo junto, né? Pra semana, prometo que essa internet vai estar melhor, tá? Nem que eu tenho que botar um roteador dentro do computador aqui, ia ficar 100%, tá ok? Obrigado, um abraço, fique com Parabéns, Deus. parabéns, professor, aí, pela aula, pela determinação, Quanto uma tempo boa leva falou. para chegar o seu Washington? Quanto tempo leva para chegar o aparelhinho aqui na minha casa? Eu sou do Eu Rio de acredito, Janeiro. eu acredito que 2, 3 dias, aliás, 5 dias no máximo, viu? Veja com seu consultor para ele ver a previsão, Úteis? veja com ele, que aí ele Tá. vai fazer lá a simulação e vai ver que dia chega, tá bem? Tá bom, querido. Obrigado, hein? A gente se fala amanhã. Um Tamo junto. abraço. Fechou. Tchau. Tchau, pessoal. Boa Tchau. noite. Até Obrigado, Boa Boa hein? mais. noite. noite. Deus te abençoe. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Até segunda, se Boa Deus quiser. noite, boa Tchau. noite. Boa noite, João. Tchau.